Agora, os retratos. A gente tem subdivisões em mugshots e retratos ambientais. O retrato fotojornalístico, ele existe porque as pessoas gostam de saber como as outras pessoas que aparecem nas histórias são, né? Elas gostam de ver essas pessoas. Então, a tarefa do fotojornalista, quando ele retrata alguém, consiste em procurar não apenas a faceta exterior, né, da pessoa, mas também um traço da personalidade dela, seja uma pessoa só ou um grupo, né? E a expressão facial é sempre muito importante no retrato, já que é um dos primeiros elementos da comunicação humana. Existem dois tipos de retratos, o retrato individual e o retrato em grupo ou coletivo. E esses retratos, eles também podem ser ambientais e não ambientais. E sempre a gente deve preferir, fazer o retrato numa iluminação natural e não artificial. Quando a gente está em espaços abertos, é melhor fazer esses retratos de manhã ou no final da tarde, porque o ângulo da luz nesses períodos do dia, ele propicia a obtenção de zonas de sombras que dão volume aos motivos e evita a entrada de raios de luz indesejáveis dentro da lente, dentro da objetiva. À esquerda, a gente tem um retrato que ficou em terceiro lugar no WordPress Photo. É de um homem que está na frente da casa dele no Sudão. Esse retrato é um retrato individual e é um retrato ambiental, porque mostra ele e mostra também o ambiente onde ele vive. E foi feito, muito provavelmente, com luz natural. Mas tem algumas situações que o flash é indispensável. É raro a gente usar a iluminação de estúdio no fotojornalismo, né? Mas a gente pode evitar que essa luz do flash atinja diretamente a pessoa se a gente rebate a luz do flash para o teto, por exemplo, desde que ele seja branco ou claro, ou mesmo usar um refletor branco preso por trás do flash. Se a cabeça do flash for fixa, a gente pode até colocar um pedaço de papel vegetal ou papel higiênico fino nele para que a gente transforme a luz dura do flash em luz suave. É tipo um difusor mesmo, feito de forma artesanal, né? E às vezes, gente, a pele brilhante, as sombras duras e a ausência relativa de profundidade que o flash causa, isso pode ser importante para o sentido da fotografia, para o sentido que o fotojornalista quer dar na fotografia. Então, ele não precisa fazer nada disso, de rebater o flash, de colocar um difusor, enfim, depende do que a pessoa quer com a foto. Nessa foto da esquerda, aí não é uma iluminação natural, porque a gente está num lugar escuro, muito provavelmente está à noite. Lá fora vem uma luz que pode ser de um poste e dentro provavelmente tem um rebatedor e talvez até um flash com uma luz suave para poder dar essa luz no motivo fotografado, né? E a questão da pose, gente, também é pertinente. Alguns fotojornalistas pedem que as pessoas posem para a foto, outros não. A pose pode gerar um sentido na imagem, né, e um valor documental, mas ela também gera perda de naturalidade. A decisão, gente, cabe ao fotojornalista. A pessoa que for fotografada também pode dizer se ela quer fazer pose ou não. Mas é bom a gente evitar aqueles clichês, por exemplo, homem de negócios falando no telefone ou trabalhando no computador ao mesmo tempo que olha para a câmera, não fica natural. E o retrato, gente, exige que o fotorepórter tenha tempo para fazer esse retrato. É preciso variar as posições, os pontos de vista, os planos, a iluminação, os ambientes, até dizer que está feita a foto, né? E se ao mesmo tempo em que se retrata um personagem, o jornalista redator estiver junto fazendo uma entrevista, o fotojornalista pode trabalhar mais livremente e se beneficiar da distração do entrevistado para ir fazendo fotos dele, né? E aí dá um conjunto de fotos mais natural. E tem algumas situações, gente, que determinados objetos podem distrair a atenção do leitor, né? Podem dificultar o enquadramento da fotografia, só que eles são característicos daquele ambiente que rodeia o retratado, né? O fotografado. Mas a gente tem que respeitar e não modificar muito esse tipo de ambiente, né? Então, o fotógrafo tem que ser habilidoso para se posicionar,
para conseguir uma foto nesse ambiente que está cheio de informação. Certos ambientes ou certos objetos presentes no ambiente, eles podem reforçar visualmente o retrato, eles podem contribuir para a identificação dos sujeitos fotografados. Então, por exemplo, uma equipe de basquetebol, ela pode ser fotografada aproveitando o enquadramento do aro da cesta, né? Então, o fotojornalista tem que ter imaginação e aproveitar os objetos a favor dele. Agora, o que são mugshots? Mugshots vem do inglês to make faces, fazer faces, né? Fazer caras e bocas. E corresponde a pequenas fotografias da cara ou do rosto e dos ombros de uma pessoa. A principal tarefa desse tipo de foto é realçar algum traço da personalidade do retratado, evitando que a foto seja um pouco mais do que uma foto de estúdio de uma pessoa sorridente. Então, a gente tenta captar a essência do fotografado nessas mugshots. Normalmente, os fotojornalistas utilizam teleobjetivas entre 85 e 105 milímetros. Elas são as preferidas. Por quê, gente? Porque elas não deformam o fotografado. Elas facilitam a obtenção de grandes planos, que são aqueles planos bem próximos, sem que o fotojornalista tenha que se aproximar muito da pessoa, né? Porque ela pode estar nervosa, por exemplo. O fotorepórter tem que ter cuidado em não incluir no enquadramento de um retrato elementos que vão distrair o observador. Mas pode incluir, por exemplo, um gesto com as mãos perto da cabeça. E geralmente os fotojornalistas eles preferem planos frontais, porque eles são mais informativos. Só que os planos laterais também eles têm uma certa importância, eles são mais estéticos, né? A gente não pode excluir totalmente esse plano. Agora, uma outra receita típica das mugshots consiste em preencher o enquadramento com uma face do sujeito cortada pelo meio da testa e ligeiramente acima do queixo. É um grande plano, né? Bastante grande plano. Outra opção consiste na publicação de uma série de 3 ou 4 mugshots com vistas frontais, laterais e até mesmo atrás do sujeito. Agora, retratos ambientais. Como o nome indica, os retratos ambientais, eles jogam com o ambiente que o sujeito ou o grupo é retratado, né? Com os objetos que rodeiam essas pessoas para salientar determinado aspecto da personalidade delas. Por exemplo, uma melhor forma de tirar partido de um ambiente num retrato é selecionar um espaço que seja habitual daquela pessoa ou do grupo, né? Que seja pessoal dele, que seja característico dele. Por exemplo, um escritório de um escritor, um consultório de um médico, uma montanha onde se passeia um pastor. Uma pessoa rude, de temperamento forte, por exemplo, pode ser melhor representada se for fotografada em frente a um maciço granítico. Ou uma modelo morena, por exemplo, pode ser favorecida se ela for fotografada numa praia num dia cheio de sol. Em todo caso, gente, a gente tem que ter atenção às expressões faciais, aos olhares, os gestos, já que esses são os elementos críticos para a geração de sentido, além de todo tipo de objeto que a gente pode retratar o entrevistado ou fotografado, começando, claro, pelo vestuário dele, que também interfere bastante. E alguns fotógrafos retratistas, eles usam algumas técnicas muito pessoais, como a exploração da geometria e dos espaços. Para a realização de retratos ambientais, a gente tem normalmente que utilizar grandes angulares, 20 a 35 milímetros. E a gente tem que obter uma grande profundidade de campo. Para quê, gente? Para a gente entender que ambiente é esse, né? Deixar os objetos nítidos. Já que eles são ou seriam, teoricamente, peças importantes para a gente construir o significado a partir dessas imagens. Agora a gente fala sobre as fotoilustrações. As fotoilustrações podem ser divididas em fotos únicas ou fotos montagens. E existem fotojornalistas, gente, que não consideram as ilustrações fotográficas um gênero do fotojornalismo, mas a maioria dos manuais dizem que é um gênero do fotojornalismo, sim. Para o autor que eu me baseei para fazer essas videoaulas, ele diz que sim, que as ilustrações fotográficas podem integrar os gêneros do fotojornalismo. Essas ilustrações fotográficas também podem se chamar fotografias ilustrativas ou photo illustrations.
De todo modo, gente, para evitar conflito ético, por exemplo, alguns jornais, principalmente nos Estados Unidos, eles têm fotógrafos específicos para a realização dessas imagens que vão ser chamadas de ilustrações fotográficas. Não são os mesmos fotojornalistas que fotografam para notícias mesmo, ou o que fotografam o que é considerado spot news, o que é considerado fotografias de notícias em geral. Normalmente é um grupo de jornalistas ou de fotógrafos separado para realizar essas ilustrações fotográficas. Por que isso, gente? Porque o corpo de fotojornalistas poderia perder a credibilidade perante ao público, né? Quando fabricassem imagens, quando modificassem imagens de acontecimentos, por exemplo. Os fotógrafos que trabalham com ilustrações fotográficas, eles fazem isso, né? Essas imagens, essas ilustrações fotográficas podem ser feitas com uma única foto ou com fotos montagens. Nessas fotos montagens, a gente pode misturar essas fotografias com outros tipos de imagens. E as tecnologias digitais, elas facilitam a inserção de imagens nas fotografias. Tradicionalmente, as ilustrações fotográficas, elas abordam temas considerados menos sérios. Que temas seriam esses? Por exemplo, cozinha, moda. Por exemplo, uma fotografia de um prato que vai ilustrar uma coluna sobre culinária, é um exemplo. Ou uma fotografia de modelo que vai ilustrar uma reportagem sobre moda, né? Uma modelo na passarela, às vezes uma modelo combinada com uma imagem gerada por computador, porque a notícia ou a matéria sobre moda tem a ver com o futuro, enfim. As ilustrações fotográficas permitem isso, né? Permitem que a gente mexa nas imagens, insira elementos, tire elementos. Mas uma ilustração fotográfica, gente, nem sempre vai ilustrar essas matérias de comportamento, de moda, de culinária. Às vezes, as fotografias podem ilustrar também temas sérios, como a economia, por exemplo. O caso de uma nota, uma cédula, digitalizada e repetida várias vezes. Essa imagem dá para ilustrar uma reportagem sobre economia, por exemplo. A gente tem um exemplo aí do lado, do estado de Minas. Tem uma série de notas de 50 que foram organizadas muito provavelmente digitalmente, né? E ela ilustra essa reportagem sobre um erro de 2,1 bilhões de reais. E os fotojornalistas que fazem esse tipo de ilustração, eles têm que ter uma preparação elevada. Todas essas imagens, elas são fabricadas, então elas são planejadas e elas têm que gerar um determinado sentido, um determinado efeito. Quando a gente lida com pessoas, quando esse fotojornalista lida com pessoas, por exemplo, é natural ou é muito comum que eles peçam que as pessoas posem. E aí eles têm que deixar as pessoas à vontade, né? Além disso, um fotojornalista que pretende entrar nessa área de ilustrações fotográficas tem que saber muito sobre técnicas de estúdio, principalmente no que diz respeito à iluminação, porque vai ser muito útil para ele. Um exemplo é essa foto acima, né? A iluminação é super importante em cima da mão para mostrar os dados, né? Tem uma sensação de movimento nessa imagem. E embaixo é uma fotoilustração que utiliza uma pessoa, então teria que deixar essa pessoa à vontade. E é uma foto que passa um determinado sentido muito forte, né? É uma foto que serviu para ilustrar alguma reportagem sobre pessoas, né, que já morreram ou pessoas desaparecidas, enfim, pessoas das quais a gente sente falta. O principal problema do fotorepórter é fazer uma ilustração fotográfica que concretize a ideia que o jornalista vai passar na reportagem, por exemplo. Normalmente essas ideias são vagas. Normalmente são ideias subjetivas, né? E os fotorepórteres têm que transmitir essa mensagem na imagem, né? Na ilustração fotográfica. Ela tem que ser simples, tem que ser clara, ela tem que ser de rápido entendimento. Mas nem sempre a gente tem alguma coisa para fotografar muito facilmente, né? A gente tem que ter criatividade para pensar em como seria essa ilustração fotográfica, como que eu iria ilustrar, o que mais que eu iria colocar nessa imagem para agregar um sentido que eu quero.
À esquerda tem a foto dessa televisão, que parece ter sido jogada, né, no fundo do mar. É uma televisão de tubo, talvez a matéria vai falar sobre a quantidade de televisores de tubo que vão ser descartadas agora que o sinal analógico não vai funcionar mais, né? Então, o repórter fotográfico teve essa ideia de colocar essa TV no mar, como se ela tivesse sido jogada, inutilizada.